Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que você permanece em pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler versículo de número 3, versículo de número 4. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 3 e verso de número 4. Mais uma vez, felizes por estar na casa de Deus, nesse tempo tão especial que o Senhor nos concede, né? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, a partir do verso 3, o texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Tome teu assento por bondade, querido irmão. O texto que nós acabamos de ler traz a nós de maneira muito clara a intenção do apóstolo Paulo. Nesta pequena narrativa bíblica, está diante de nós algumas verdades que são preciosas para a nossa vida. É importante ressaltar que Paulo está, nesta sua segunda carta escrita aos irmãos em Coríntios, fazendo uma defesa do seu ministério. Ele estava sendo questionado com relação à sua autoridade. Muitos dos religiosos que andavam por aquela região diziam que Paulo não tinha a possibilidade de ser um apóstolo de Jesus Cristo e que a sua autoridade, ou a autoridade que ele dizia ter, não era de fato uma autoridade concedida por Deus. Paulo então escreve essa segunda carta, fazendo essa defesa do seu apostolado, fazendo essa defesa da sua autoridade e declarando àqueles irmãos que ele tinha não somente um trabalho na obra de Deus, mas que esse trabalho fora dado a ele pelo próprio Cristo, quando o encontra no caminho para Damasco. Neste primeiro capítulo, Paulo vai abrir a carta fazendo uma saudação, e ele faz uso de alguns termos que são muito comuns, principalmente aos judeus. Esse termo, bendito seja o Deus, nosso Pai, ou bendito seja o Senhor, é um termo muito utilizado pelos judeus no Antigo Testamento. Você vai encontrar algumas menções desta forma de se dirigir a Deus, e também em algumas ações dentro de sinagogas, em algumas bênçãos dentro das sinagogas, essa era uma frase muito usada. Paulo então vai começar falando sobre isso, trazendo à tona um pouco da sua cultura judaica. E aí ele entra numa situação que é bem fácil de ser compreendida. Ele diz que o Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai de todas as misericórdias e é o Deus de toda consolação. E ele vai declarar também que a partir desta consolação que Deus traz a nós em toda a nossa tribulação, Deus deseja fazer de nós agentes da consolação para outros. Então é a partir desse texto que eu quero meditar com você, que eu quero colocar diante da sua vida aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ainda nesse dia. Amém? Todas as vezes que você olhar para esse texto, você precisa entender a proposta que Paulo está trazendo a nós. O apóstolo faz de maneira muito clara afirmações que são importantes para a nossa fé. A primeira delas é sobre a forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Paulo vai mais uma vez reforçar que neste tempo a relação do homem com a divindade já não é mais uma relação distante. Paulo vai afirmar que o nosso Deus pode ser visto da perspectiva de um pai. E ele reforça isso para estes irmãos. Muitos deles
atingidos por uma cultura judaica, não têm esta facilidade de se relacionar com Deus por este viés da paternidade. Os judeus têm dificuldade em ser filhos de Deus, não porque não se consideram, mas porque têm medo extremo de, fazendo uso desta prerrogativa, violar o respeito, violar a submissão, violar esta veneração que o homem deve ter pelo seu Deus. Paulo então reforça isso para nós. A segunda verdade que Paulo vai frisar nestas poucas palavras é que o nosso Deus é a fonte de toda misericórdia. Misericórdia é um atributo moral de Deus, que faz com que eu e você não recebamos aquilo que de fato a gente merece. Se nós hoje abríssemos o confessionário aqui e pudéssemos claramente falar sobre a nossa vida, não somente sobre o que fazemos, mas também sobre o que pensamos, e ninguém se escandalizasse, tenho certeza que todos nós chegaríamos a uma sentença, que todos aqui deveriam ser punidos pelo Senhor. Mas o Deus de todas as misericórdias repousa sobre a sua vida com elas. E você, ao invés de receber justiça que pune, você recebe misericórdia que poupa e te abençoa. Paulo também vai reforçar que Deus é a origem de toda a consolação. Então lembre-se, nenhuma consolação pode partir de outra fonte que não seja o Senhor. Paulo é categórico, Paulo é enfático em declarar: é o Deus de toda a consolação. E aqui me permita abrir um parênteses e reforçar esta ideia: de nenhum lugar, de nenhuma outra forma você vai conseguir consolo, alento, senão na pessoa bendita de Jesus. Todas as outras formas não são eficazes, mas com o Senhor Jesus você tem o verdadeiro consolo para a sua vida. Amém? Então todos aqueles que olham para essa verdade e entendem esta verdade, vão tentar de alguma forma ter isso sobre a sua vida. Quando você ouve falar que Deus é Pai, quando você ouve falar que Ele é um Deus misericordioso e é o Deus de todas as consolações, certamente você, ao perceber isso, vai declarar: eu quero me envolver com esse Deus e com esses atributos, com essas perfeições de Deus. Paulo, então, de maneira muito singela, Paulo, de maneira muito simples, vai dar a nós uma das verdades mais preciosas do Evangelho. Você não pode tentar extrair resultados da relação divina sem admitir os princípios divinos. O grande equívoco nosso é tentar extrair resultados da relação com Deus sem passar pelos princípios que norteiam essa relação com Deus. Todas as vezes que você olhar para um Deus que é Pai, todas as vezes que você olhar para um Deus que tem misericórdias, e todas as vezes que você entender que Deus é a origem de toda consolação e desejar se envolver com isso, você precisa entender o que Paulo está falando para nós nesse texto. Porque ele diz o seguinte no verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola. Quem é esse nos? Quem é estes que são consolados? Está atrelado ao verso de número 3. Põe na tela o verso de número 3 para nós. E aqui é uma frase muito simples que vai sintetizar isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso, diga bem forte, nosso Senhor. Diga bem forte, quem é consolado, diga bem forte, quem é consolado em todas as tribulações, está diretamente relacionado com o senhorio de Jesus Cristo. Sabe quem é alvo destas consolações? Aqueles que conseguem se submeter ao senhorio de Jesus. E se existe uma grande dificuldade nesse tempo, é a de submetermos a nossa vida ao senhorio de Jesus. Por quê? Porque nós vivemos um tempo hoje que ele é indefinido. A definição mais próxima
para esse tempo é pós-modernidade, ou seja, alguma coisa que veio depois da modernidade. Nesse tempo já não existe para essa sociedade pós-moderna valores absolutos. Todos os valores são relativos. Para essa sociedade, o que vale é a experiência. Não é o que a Bíblia diz, é o que você acha, é o que você sente. A coisa está tão complexa que há poucos dias nós discutíamos se um ser humano de um gênero nascido biologicamente macho ou fêmea poderia assumir um outro gênero ou gênero oposto. Até pouco tempo atrás, essa era a discussão. Se alguém que nasceu homem, sentindo-se mulher, poderia dizer que era uma mulher. Há poucos dias, nós ouvimos uma reportagem dizendo que já há uma luta nas esferas judiciais, que o ser humano não quer mais ser denominado nem homem nem mulher. Eu não quero mais ter gênero definido. Eu quero ser o que eu achar no dia que eu quiser. Então, segunda-feira, escolhi ser homem nessa sociedade, você pode ser. Terça-feira, acordou um pouco mais tranquilo, delicado, mais humilde, mais simples. Mas, não, você é uma mulher. Olha o nível da sociedade. Olha o nível que nós estamos chegando. E dessa perspectiva, ninguém mais manda na sua vida. Você é dono de você. Você faz o que você sentir, você faz o que você quiser. E não existe verdade contra a sua postura. Por quê? Nada é absoluto, tudo é relativo. Eu gostei, me satisfez, está tudo certo. Mas em nome de Jesus, isso vale para o mundo. Para nós, igreja, é diferente. Só usufrui dos resultados de Deus quem se submete à sua vontade, à sua palavra e à sua direção. Nós não vivemos para agradar a nós mesmos, nós vivemos para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vale não é o que eu sinto, o que eu desejo, o que vale é a palavra de Deus. E se é para viver do jeito da palavra de Deus, é viver para também ter os resultados da palavra de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você e ser muito transparente com você. Se você veio na quinta da vitória, querendo vitória, mas não quer andar do jeito que o Deus que concede vitória aqui ordenou, perdeu tempo. Não vai funcionar. Você vai se frustrar. Porque você vai frequentar aqui durante um ano as quintas-feiras e não vai ter vitória. Porque vitória para crente não é um bônus que ele recebe por frequentar essa reunião. Não, vitória para crente é fruto de uma relação que ele tem com Deus. E deixa eu dizer mais, crente que anda segundo a vontade de Deus não precisa nem buscar vitória. A bênção o alcançará onde quer que ele esteja, se ele viver na vontade de Deus. Então deixa eu dar uma dica para você que gosta de vitória. Pastor, tem alguém revelando lá na Zona Norte. Vou lá. Pastor, tem um irmão que ora forte. Até hoje eu queria saber o que é uma oração forte. Eu acho que é uma oração com um murro na cabeça, só pode ser. Receba. Pum. Aí é forte, né? Não, pastor, tem um culto lá. Meu Deus do céu. A gente entra na igreja e já está se arrepiando. Ei, não é o ambiente que te abençoa. Não é um pastor que se denomina um homem sobrenatural que te abençoa. Não é a minha oração que te abençoa. O que atrai bênção de Deus para a vida de um homem e de uma mulher é quando ele se submete ao senhorio de Jesus. Quando você vive do jeito que Deus quer, todas as outras coisas o Senhor traz sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Pai, e é um Pai consciente, amoroso e todo-poderoso. Ele pode fazer por você o que nem você mesmo com todos os seus esforços podem fazer. Mas há uma verdade, eu preciso obedecer a palavra. Sabe quem é consolado com todas as consolações? Quem se submete ao senhorio de Jesus e pode ser chamado servo de Jesus Cristo. Só para aliviar seu coração e deixar um pouco mais claro essa verdade. Como é que a gente serve Jesus Cristo?
Você já pensou? Como é que eu sirvo Jesus? Porque a grande pergunta é, o que é que eu posso fazer para um Deus que já tem tudo? Porque a ideia quando a gente tem de serviço, é fazer alguma coisa para alguém, que beneficie alguém. Quem aqui já fez um serviço para alguém? Quem aqui já fez um serviço para alguém? Aleluia, glória a Deus. Pastor, já trabalhei muito para os outros, já fiz muito serviço para os outros. E a ideia que você tem é que você está fazendo algo que beneficia outro. Pergunto a você, o que é que a gente pode fazer para beneficiar Jesus? Um Deus que tem tudo, Deus que pode tudo, um Deus que não precisa de nada. Como é que a gente faz para servir Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, de forma dupla. Você serve Jesus quando serve pessoas. E você serve Jesus quando vive uma vida que glorifica o nome dEle e que te identifica como servo de Deus. Servir Jesus não é fazer coisas para Jesus, porque Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa nem da gente. Mas o seu irmão que está do lado precisa de você. Aquele irmão que mora perto da sua casa precisa de você. Aquele vizinho que está em dificuldade precisa de você. Quer servir Jesus? Sirva pessoas em necessidade. Quer servir Jesus? Viva uma vida que glorifique ao Senhor e que te identifica como servo de Deus. Você vai estar servindo ao Senhor Jesus e se enquadrando nessa relação de servidor para um Deus Todo-Poderoso, que como resposta atua na nossa vida, fazendo aquilo que eu e você não merecemos receber, e nem sequer conseguimos fazer, amém? Paulo vai então dizer para nós essa verdade, que quando você serve ao Senhor Jesus, você vai usufruir dos benefícios que no capítulo 4, estão relatados a nós. O que é que está no verso 4? Verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Diga bem forte, Deus vai me consolar. Aí deixa eu perguntar para você, por que a gente precisa de consolo? Já parou para pensar? Você só precisa de consolo porque está envolvido em algum processo que te traz dor, tristeza e dificuldades. Ninguém precisa consolar quem está bem. Não, estou indo para Dubai, consolar um amigo meu, mora na beira da praia, está ganhando $1 milhão por mês, saúde está perfeita, casamento maravilhoso e os filhos todos abençoados, e ele ainda é crente. Não, irmão, você não vai para consolar ele. Talvez você vai para usufruir da consolação que ele já recebeu faz tempo. Consolo está diretamente atrelado à dor. Consolo está diretamente atrelado a sofrimento. Então escute essa palavra, porque eu não quero ser como um pregador, alguém que engane você. Se você quer uma religião para parar de sofrer, você não veio para o cristianismo. Se você quer uma religião que isenta você do sofrimento, essa não é o cristianismo. Se você quer uma religião que no meio do sofrimento você tem consolo, aí é o cristianismo. Se você veio para uma religião onde o sofrimento faz parte da vida, esse é o cristianismo verdadeiro. E deixa eu dizer, você pode ser o servo mais fiel da terra, você vai passar por tribulação. Tribulação faz parte da vida. Se existe algo pertinente à fé cristã, é o sofrimento. Ninguém vai passar pela vida com Deus sem sofrer. Então, em nome de Jesus, aprenda isso, meu irmão, sempre. O evangelho genuíno não isenta você do sofrimento. Qualquer outra mensagem diferente dessa não é evangelho, é qualquer outra ideologia. Evangelho implica em sofrimento. Paulo está dizendo, Deus vai consolar você nas suas tribulações. E você é servo dele. E mais do que isso, além de servo, você pode chamá-lo de pai, mas nem assim ele deixa de tratar você através do sofrimento. Então, se você entrou aqui sofrendo, a primeira resposta de Deus para você é essa: você não é o pior dos servos. E você também não é o pior dos filhos. Sofrimento faz parte da vida cristã. E o melhor, se você está sendo tratado por Deus através da dor, do sofrimento, é porque você é um filho que Ele está cuidando ainda. Pastor, mas eu não gosto. Também não gosto.
Se eu pudesse escolher, eu escolheria vida sem sofrimento. Eu gostaria que a vida com Deus fosse igual o cardápio de restaurante. Você vai e pede o prato, aí você vai fazendo as exceções, né? Eu, pelo menos, sempre faço isso. Se esse prato aqui vem o quê? Não, esse prato vem carne. O que mais que vem? Cebola. Tira esse demônio aí, em nome de Jesus. Isso aqui, isso não é de Deus não. O que mais que vem aqui? Não, vem folhas. Tira isso, para a glória de Deus, agora. Folhas não é do Pai, tira. O que é que nós deixamos? Não, deixa só a batata frita, a carne, o arroz e a farofa, para a glória de Deus. Só o que dá sustância. E para beber? Não, para beber o que tem de melhor, Coca-Cola gelada. Não, mas pode vir água. Não, tira também, não quero água não. Não, põe só Coca-Cola. E aí a gente vai escolhendo de acordo com o que a gente gosta. É só isso que eu quero, tira isso, tira aquilo e até acrescenta. Se puder acrescentar, aí é Deus total. Dá para pôr bacon? Dá. Porque bacon é vida, põe bacon. Dá para pôr catupiry em cima? Dá, então põe que é vida, mais vida ainda. E aí você fala, agora está do meu jeito. Eu gostaria muito de poder escolher minha vida com Deus, mas não posso. Porque sou servo. E servo não tem direito de escolha. Servo serve seu Senhor naquilo que o seu Senhor ordena. Então deixa eu dizer uma palavra para você. A gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por luta. Não murmure, não discuta com o Senhor, não brigue com o seu Deus e nem ache que Deus te abandonou e te considera pior. Todos nós sofreremos, mas tenha certeza, todos nós seremos consolados se formos servos de Deus de verdade. Sofrimento faz parte. A segunda verdade que Paulo vai dizer para nós é que além da realidade da tribulação, é a amplitude da tribulação. O que Paulo está dizendo ali é que ele consola a gente em toda a nossa tribulação. Esse todo que Paulo está usando em relação à tribulação, quer dizer de várias formas, de várias maneiras. Você não vai sofrer apenas em um tipo de prova. Não, pastor, Deus me escolheu para a área emocional. Eu só sofro na área emocional. Não. Não, pastor, Deus me escolheu para sofrer na área financeira. Não. Todos nós passaremos por diversas tribulações. Deixa eu lhe dizer, vida cristã é vida de tribulação. E as tribulações são em várias áreas da vida. Tem gente que diz, pastor, eu não consigo ter respiro. Eu saio de uma tribulação, caio em outra. Eu saio de um problema, estou partindo para outro. Ei, descansa, daqui a pouco você vai entender o que é que Deus quer com isso. Mas você precisa ser treinado por Deus em todas as áreas. Por isso que a tribulação é ampla, é abrangente, varre todas as áreas da nossa vida. E terceiro, Paulo vai falar para nós da intensidade da tribulação. A expressão que Paulo usa para tribulação é no grego uma palavra que chama tríplicis ou trípicis. O que significa isso? Algo que está me esmagando. Um comentarista narrando um evento que acontece principalmente na região do Reino Unido, ele diz que alguns prisioneiros, quando eram pegos e alguma confissão deveria ser extraída deles, como é que eles procediam, a justiça procedia? Pegava como se fosse uma pedra bem pesada e ia soltando um pouco sobre o peito desse preso. A ideia é que ele fosse sendo esmagado aos poucos, sufocado aos poucos, até que ele colocasse para fora toda a verdade. Paulo está usando essa palavra que diz para nós que tribulação é algo que esmaga, é algo que aperta, é algo que te oprime. Você vai ser apertado nas suas emoções, você vai ser apertado na sua fé, você vai ser apertado na sua motivação. E deixa eu lhe dizer, não é falta de fé você dizer, Senhor, está apertado. Não é uma falta de fé você dizer, Deus, está dolorido. Pelo contrário, a tribulação tem essa característica para nós, de aperto. Em nome de Jesus, entenda hoje,
que todos nós aqui estamos debaixo desse mesmo procedimento divino. A gente vai ser apertado pelo Senhor, a gente vai ser muitas vezes esmagado pelo Senhor, porque a tribulação é para todos, em todas as áreas, e ela é pesada para nós. Só que Paulo vai dizer uma coisa: o Deus de toda consolação consola você nesse momento. Aleluia. E sabe o que mais me alegra? É que Paulo vai usar a expressão de consolador, é o paracaléu. E o que é isso? Não é um consolo que é enviado através de coisas, é um consolo que é produzido através da presença de alguém. Essa expressão é como se alguém estivesse do teu lado dizendo para você: não para, não desista, não desanime, vai passar, vai dar certo, está acabando. Deus veio aqui dizer para você, no cenário da tribulação, se você é servo de Deus, descansa, você tem a presença de Deus junto com você. E não é só para acabar com a tribulação, é para dizer para você, enquanto ela não acaba, continua, eu estou com você aqui nessa situação, eu não te abandonei. Eu quero liberar essa palavra de Deus para o teu coração. Sabe por que você não acabou com a vida ainda? Sabe por que você não foi embora dessa casa? Sabe por que você não abandonou a fé? Não é porque você é forte, é porque a presença de Deus na tribulação está do teu lado, dizendo: continua, vai firme, está passando isso, eu estou do teu lado, eu estou com você. Deus trouxe gente aqui hoje que pergunta: Senhor, onde é que o Senhor está? Deus colocou gente assentada nessas poltronas hoje, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais. O Senhor está dizendo: você vai até o fim, porque a minha presença ainda está nessa situação. Eu não enviei consolo para você de longe, eu vim pessoalmente e estou cuidando da tua vida. A provação, a tribulação, esse aperto não tirou a presença de Deus de perto de você. Se você entender isso hoje, você pode glorificar ao Senhor, porque você não vai sucumbir, você vai vencer esse tempo. Deus presente não é um Deus que age de longe, é um Deus que age de perto. Não é um Deus que envia, é um Deus que está junto, materializando o seu cuidado. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso: o Deus de toda consolação nos consola, estando presente com a gente. Então deixa eu dizer uma verdade para você: nenhuma crise é suficientemente capaz de extrair a presença de Deus da vida de um servo de valor, de um servo verdadeiro. Se você é servo de Deus, no meio da sua tribulação, Deus está presente, acompanhando você e dizendo: vai passar, continua, eu estou contigo. Amém? E aí a pergunta para nós é o seguinte: por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus prova a gente? Porque a gente tem uma perspectiva paterna extremamente complicada. E aí me permita usar algumas experiências nossas para entender isso. Quem aqui gosta de poupar filho do sofrimento? Quem aqui gosta? Pode confessar, não vai ter crise não. Você não vai ser preso, não vai ser, pastor Elias não vai disciplinar você, fica tranquilo. Quem aqui gosta de poupar os filhos? Gosta. Olha para os filhos assim: nossa, coitadinho. Só 25 anos, coitado. Deixa ele dormir. Tem pai que entra em casa meio-dia na ponta do pé. Não acorda o nenê. Quem é o nenê? Meu menino. Quantos anos? 28. Trabalhou a noite inteira, irmão? Não, estuda. Demais. Pensa no menino estudioso, pastor. Fica o dia inteiro estudando, cansa. Aí a gente tem que cuidar. Sabe aquela mãe que grita meio-dia: filho, quer comer? Aí o miserável grita lá do quarto: o que é que tem?
que é que você quer, filho? A mãe faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, a gente tem essa cultura, irmão, proteger filhos. Aí quando você se depara com um pai que permite filho passar por tribulação, você entra em choque, você entra em crise. Aí você diz assim: por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus me põe nessa crise toda, nessa tribulação toda? Aprenda. Deus está fazendo você passar por tudo isso, porque essa crise não é o último ato da sua vida. Deus trata você com a tribulação, porque Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu caráter e com a sua utilidade. Sabe por que Deus passa você pelas provações? Porque Deus não está criando um filho mimado e que vai viver todas as coisas boas da vida. Deus quer um filho que produza segundo a vontade dEle. E para você ter experiências com o Senhor, você precisa ser provado. Então escute essa palavra: a tribulação que você está passando não é o último ato da tua vida. Tem algo que Deus quer que você faça depois dessa tribulação. O último ato da sua vida nunca será a tribulação. O último ato da sua vida como servo de Deus é o pós-tribulação, com aquilo que você aprendeu. Então escute, a tribulação não é um agente limitador na sua vida, não é um agente desconstruidor da sua vida. Pelo contrário, a tribulação desse pai que você serve é um agente construidor, porque depois da tribulação você tem algo para fazer para Deus que você ainda não sabia. Irmão, como os irmãos já ouviram aqui, nós estamos fazendo uma obra pelo Projeto Lucas. E quando a gente começou, tinha muitos irmãos que foram ajudar no início, que não sabiam praticamente nada de obra. Mas hoje, se você chegar lá e falar assim: ô meu amigo, bate uma massa para reboco. O cara só pergunta: quer mais mole ou mais dura um pouco? Já sabe o quanto vai de areia, já sabe o processo, já sabe o quanto que vai de cimento, já dominou. Começou sem saber, no meio da experiência assimilou, já está pronto para assumir responsabilidades. Deus está dizendo: sabe por que eu estou permitindo você passar por tudo isso? Porque tem coisas que eu quero que você faça que você não estava preparado para fazer. Mas depois dessa tribulação, você vai trabalhar para mim e vai fazer coisas para a glória do meu nome. Estou preparando você. Você pode fazer isso nessa noite, levantar a tua mão e dizer junto comigo: Deus, não, você pode dizer mais forte: Deus está me preparando para fazer algo que eu não estava preparado. Diga bem forte: eu vou servir ao Senhor melhor depois dessa tribulação. O último ato da sua vida não é esse problema, é o pós, é o que Deus está fazendo. E deixa eu dizer uma coisa para você: no meio dessa tribulação, algumas coisas que você acreditava, algumas coisas que você tinha, algumas coisas que você pensava que eram extremamente valiosas, podem ser que saiam da sua vida. Mas lembre-se, isso jamais é perda. Pelo contrário, é Deus libertando você daquilo que não te serve mais para esse tempo. Então deixa eu lhe dizer, no meio da tribulação, você não somente está sendo treinado, você está sendo aperfeiçoado e enriquecido por Deus. E para que Deus coloque coisas novas na sua vida, algumas coisas velhas têm que sair. Ô irmão, e perder coisas é difícil. Perder algumas coisas na nossa vida é muito complicado. E deixa eu dizer uma coisa para você: dependendo do nível de apego que você tem com algumas coisas, maior será a ação de Deus para tirá-las de você. Vamos ser sinceros aqui? No meio da provação, a gente fica mais humilde, sim ou não? No meio da tribulação, a gente decide orar mais, sim ou não?
Quanto pior a prova, mais a gente se humilha diante de Deus, sim ou não? Então Deus está dizendo para nós, quanto maior a intensidade, mais coisas que estão arraigadas em você eu arranco. E enquanto eu tiro o que não serve, eu agrego coisas que você precisa. Em nome de Jesus, no meio dessa tribulação, Deus está capacitando você para servir a Ele. E quando você for fazer isso, você terá coisas agregadas em você que você não tinha antes dessa tribulação. Amém? Por último, Deus através da sua tribulação. Deus através da sua tribulação está trazendo para outras pessoas coisas preciosíssimas que eles ainda não possuem, mas que vão receber através de você. Então escute, Deus está fazendo tudo isso para que através da sua vida outras pessoas recebam coisas que elas não têm através de você. Você está vivendo tudo que está vivendo para daqui a alguns dias chegar para alguém e dizer: descansa, Deus já me deu isso e eu quero compartilhar com você. Porque o texto é claro, você consola com a consolação que você recebeu de Deus. Deus está dizendo, tudo que eu faço para você, você vai poder enriquecer a outros. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode ser um estanque de bênção. Você não pode ser uma barragem de bênção com portas fechadas. Não, jamais. Se você quer trabalhar com Deus de verdade, você precisa entender que tudo que chega para você, precisa depois chegar para outras pessoas. O grande problema nosso é que a gente tem um grave defeito. Quando a gente não tem e depois recebe, a gente acha que aquilo é nosso. E o pior, a gente se apega àquilo e começa a transformar aquilo num problema para a nossa vida. Gente que já passou muito tempo sem ter alguma coisa e recebe, tem tanto medo de perder, que abraça aquilo com tanta força que não compartilha com ninguém. E Deus está dizendo, com você não. Depois dessa tribulação, o que eu trouxer para você, vai ter que alcançar a vida de outros. Porque você é meu agente para consolar pessoas que ainda não têm o que você já vai possuir depois dessa prova. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você não entender esse princípio, você corre o risco de repetir processos. Tem gente, irmão, que vai viver sempre repetindo processos pelos quais já passou, porque não entendeu um detalhe. Quando Deus tira você da tribulação, você saiu preparado para compartilhar coisas com quem não tem. E Deus está dizendo, sabe por que você às vezes repete processo? Porque não aprendeu princípios. Quando você aprender os princípios, você vai estar apto para viver coisas novas. Só que a gente, quando passa pela tribulação, a gente se apega tanto ao livramento, que daqui a pouco o livramento aliena a gente do processo de abençoar vidas. Eu sempre digo isso. Quem aqui já foi pobre, né? Quem já foi, só quem já foi. Quando você começa a ter um pouquinho de dinheiro, você corre risco de transformar o dinheiro no seu Senhor. Aí alguém diz assim, você pode me abençoar com alguma coisa? Não, é melhor guardar. A esposa chama você, amor, vamos comer um cachorro quente gorduroso na esquina, aquele com mosca, aquele com barata, aquele barato, aquele chechelento. Vamos, aí você diz, melhor economizar. Irmão, as contas está tudo paga, tem dinheiro guardado no banco e você está dizendo, meu Deus do céu, tem que guardar, tem que acumular. Por quê? Você talvez em algum momento nunca teve. Agora que tem tanto medo de perder, que virou teu Deus. Deus está dizendo, o que eu dei para você no meio da tribulação, você pode compartilhar, não vai acabar. De onde veio o que você recebeu, tem infinitamente mais para você receber. Então deixa eu dizer para você uma coisa, quem foi consolado no casamento, seja consolador de famílias que estão em crise. Quem foi consolado no meio de uma doença, consola a gente que está enfrentando isso. Quem foi consolado numa crise espiritual, consola a gente que está enfrentando isso. Deus está dizendo, você pode dividir tudo que eu entreguei para você com gente que está precisando, não vai faltar para você.
Crê nisso? Amém? Fica de pé. Você pode ler aquela primeira frase, do 4, põe o 4 para mim, 4. Diga bem forte, que nos consola em toda a nossa tribulação. A aplicação desse verbo que nos consola está para o futuro, está para o passado ou está para o presente? Está para quê? Para que tempo? Presente. Deus está dizendo para você: eu já estou te consolando. Eu já estou trabalhando. Eu já estou fazendo. Só tem um detalhe. A pergunta crucial hoje: você é servo de Deus? Porque para um servo de Deus está fácil, ele já está fazendo, já é realidade. Pastor, mas eu não estou percebendo. Mas você precisa crer, Ele está trabalhando. Você precisa perceber os sinais, Deus já está fazendo. A pergunta crucial não é se Deus vai fazer ou se Ele já fez. A resposta está ali, Ele nos consola, é presente, já está acontecendo. A pergunta crucial é: você é servo dele para experimentar isso no agora? Como é que está a tua vida com o Senhor aqui? Você que entrou aqui hoje para esse culto, você tem uma aliança com Jesus? Você e Jesus são parceiros mesmo? Você e Jesus estão vivendo vida de verdade? Ou a tua vida com o Senhor está uma vida meia boca? Não, pastor, de vez em quando eu apareço aqui na igreja, recebo uma oração, me sinto tão bem, e aí depois eu vou embora. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se sente bem com esse ambiente, você não tem ideia do que é a presença de Jesus, que é o Deus desse ambiente dentro da sua vida. Se você se sente bem participando de um culto, você não tem ideia do que é Jesus habitando aí dentro de você. Você não tem ideia do que é isso. É uma paz que excede todo entendimento. É uma alegria que flui de dentro da alma. É a capacidade de celebrar o Senhor quando a nossa volta parece que tudo ruiu. Aí você diz: como é que vocês conseguem? Não somos nós, é a presença de Jesus na nossa vida, trabalhando com consolação. Mas a pergunta é: como é que você está? Porque eu poderia nessa noite dizer: eu vou orar para Jesus consolar você na tribulação. Mas se você é servo de Jesus, isso já é um ato verdadeiro, já é uma realidade. Ainda que você não sinta, a palavra afirma: Ele te consola. Está consolando agora, está consolando nesse dia, vai consolar amanhã. E durante o teu tempo de vida, você é servo dele, Ele está consolando você. Mas a pergunta séria hoje é se você é servo de Jesus. Porque se você não tem certeza disso, se você não está vivendo dessa forma, Jesus trouxe você aqui hoje, e Ele pode abrir uma porta para a sua vida, para você integrar o grupo daqueles que servem Jesus. Pastor, isso é determinante? Total. Ou você serve a Jesus e usufrui do que Ele tem, ou você não serve Jesus e não dá para ter os resultados que Ele proporciona. Não é uma barganha, mas é um processo lógico, simples. É o que o Deus de Israel disse a eles: vocês escolhem, querem maldição ou querem bênção. Se vocês quiserem bênção, vocês vão andar pelo caminho que eu estabeleci. Se vocês quiserem maldição, caminhem pelo coração de vocês. Ou seja, faça a minha vontade. Você não vai precisar correr atrás dos milagres, eles virão até a sua vida. É simples, mas é necessário. Se você entrou aqui e não tem certeza disso, Jesus te convida aqui hoje. Ele quer te dar a oportunidade de você fazer parte do grupo que serve a Jesus de todo o coração. Tem alguém que entrou aqui e gostaria de ter uma vida com o Senhor Jesus?
retomar sua aliança, entregar sua vida e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero viver segundo a sua vontade. Eu preciso viver isso que foi pregado. Eu preciso viver o que a tua palavra está dizendo. Eu preciso dessa vida e eu quero me entregar a ti hoje. Tem alguém que deseja fazer isso? Faça um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Quero interceder pela tua vida. Se tiver alguém aqui que entrou e precisa entregar a vida para o Senhor Jesus, colocar sua vida nos pés de Jesus e andar segundo a vida que Jesus tem, hoje é o dia especial para você. Faça um sinal: eu quero orar pela sua vida, quero ministrar sobre você. E você, ao sair daqui, pode dizer: eu começo a partir de hoje viver uma nova vida na presença de Jesus. Tem alguém nessa condição aqui? É o primeiro convite que eu faço. Aleluia. Temos alguém? Faço um segundo convite nessa noite. Você que entrou aqui passando por tribulação, e no meio dessa sua crise de tribulação, dessa dificuldade, você estava perguntando e questionando: Senhor, até quando? Outra pergunta que a gente sempre faz: por que comigo? Para que, Senhor, isso tudo na minha vida? E Jesus está dizendo para você: necessário. Você não tem o que eu gostaria que você tivesse, e você não estava pronto para fazer o que eu queria que você fizesse. Estou tratando do seu caráter, da sua vida como meu filho, para você servir pessoas que ainda não experimentaram da consolação que você vai receber. Se você entrou aqui nessa situação, e o coração estava abatido, o coração estava amargurado, o coração estava ansioso, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você: se você me serve, descansa, eu já estou te consolando. Se você entendeu que Deus falou ao teu coração nessa noite, e deseja que oremos por você, sai do teu lugar, vem aqui à frente, quero ministrar sobre a tua vida. Nós temos um espaço amplo, você simplesmente mantenha o distanciamento, mas venha, eu quero orar pela sua vida e abençoar você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença e diante da tua palavra, e a gente entende, Pai, que tribulação faz parte da caminhada contigo. A gente em sã consciência não escolheria isso, jamais a gente faria uma opção dessas na vida, mas como filhos que somos, através da tua palavra entendemos que esse processo é necessário. A tribulação faz parte da caminhada, ela atinge várias áreas da vida, e por que não dizer todas elas? Ela é pesada, Pai, ela esmaga a nossa vida, e a gente até tem a sensação de que não vai aguentar. Mas hoje a gente entende pela tua palavra, a tribulação não é o meu ponto final. Existe um pós-tribulação que o Senhor está preparando para a minha vida. Eu não vou sucumbir no meio dessa provação. Tem coisas que Deus ainda preparou para depois desse tempo, e eu quero viver tudo isso da tua parte, porque eu sei que vidas, ó Pai, precisarão ser alcançadas com aquilo que eu estou recebendo nesse tempo. O Senhor não está me tratando apenas, o Senhor está me capacitando para alcançar vidas que vão precisar daquilo que eu estou recebendo. Pai, consciente disso, eu quero te agradecer, porque a sua consolação não é para amanhã, a sua consolação é para o presente, é para agora. A sua consolação, ó Pai, não é um ato que já foi entregue há muito tempo atrás. O Senhor está fazendo isso todos os dias, e o Senhor não está fazendo isso através de alguém, o Senhor faz isso pessoalmente, através da ação do teu Espírito Santo. Todos os dias, ó Pai, eu não acabo com a vida, não é porque a gente é forte, é porque o teu Espírito Santo está do lado dizendo: continua, eu ainda te ajudo, eu estou com você. A gente não chuta tudo para o alto, não é porque a gente é bom, é porque o teu Espírito Santo está lá dizendo: vai um pouco mais além, vai passar isso. É a tua presença, Pai, que nos incentiva a caminhar um pouco mais.
E crendo nisso, eu quero te agradecer, porque eu estou sendo consolado todo dia. E eu tenho certeza que em breve isso vai ser ferramenta de auxílio para muitas pessoas. Eis-me aqui para viver tudo que o Senhor tem e para também fazer tudo que o Senhor quer que seja feito depois desse tempo de provação pelo qual eu passei. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão e entende, Pai, que o nosso coração está disposto a viver tudo que o Senhor já preparou, porque a gente quer sair dessa tribulação para a glória do Teu nome e para abençoar vidas que precisam da nossa vida. Pai, através de nós, faz o Teu querer e encontra vidas que precisam ser alcançadas pelas consolações que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Crendo nisso, eu quero te louvar e te agradecer uma vez mais por esse tempo na Tua presença e na Tua casa. Se você entende isso e pode agradecer ao Senhor, você pode levantar suas mãos aos céus e aplaudir ao Senhor com alegria nessa noite. Teu melhor na presença de Deus.